Embora muitas vezes imaginemos a Idade Média através da lente do romance e da cavalaria, a realidade era muito mais brutal. A expectativa de vida raramente passava de 30 a 40 anos e a maioria não sobrevivia à infância. Aqueles que conseguiam sobreviver viviam na corda bamba entre perigos que nem a oração nem os amuletos populares conseguiam afastar. Era uma época em que ameaças mortais espreitavam em cada esquina. Então vamos voltar no tempo e dar uma olhada em algumas das maneiras sombrias pelas quais as pessoas da Idade Média encontraram seu fim. Bem-vindo ao Medieval Madness. Porcos de guerra. Durante a Idade Média, parecia que o mundo inteiro estava em guerra com alguém. Haviam invasões por todos os lados, incluindo os vikings, a conquista normanda e os mongóis. Guerras significativas incluíram as Cruzadas, as Guerras das Rosas e a Guerra dos 100 Anos, que, como sabemos, na verdade durou cerca de 116 anos, só não soa tão bem, levando os reis da Inglaterra e da França ao conflito. Foi durante a Guerra dos 100 Anos, uma das mais longas e devastadoras da história medieval, que Paris foi sitiada no início do século XV. Um cronista anônimo, conhecido como Burguês de Paris, manteve um registro que descrevia os horrores suportados pelos parisienses entre os anos de 1405 a 1449. É possível que ele tenha trabalhado na Universidade de Paris como padre. O autor não apenas estava atento ao que acontecia em sua cidade, Paris, mas também estava ciente da turbulência que ocorria em todo o país, enquanto a guerra civil fervia entre os Armagnacs da Casa de Orleans e a Casa de Borgonha. A rivalidade deles se espalhava repetidamente pelas ruas de Paris, culminando em cenas como o sangrento massacre dos Armagnacs em 1418, quando algo entre 1.000 e 2.000 pessoas perderam suas vidas. Quando, abre aspas, todos que encontraram de qualquer posição social tivessem sido feitos prisioneiros pelos soldados ou não, eles arrastaram essas pessoas para as ruas e as mataram imediatamente, sem piedade, com machados pesados e outras armas. Não havia um homem ali naquele dia que não tivesse alguma arma com a qual, ao passar, golpeava esses confederados enquanto eles jaziam ali, completamente mortos. Mulheres e crianças passando por eles, e pessoas fracas que não podiam machucá-los, os xingavam dizendo: traidores imundos, vocês tiveram mais sorte do que mereciam, se ao menos o resto de vocês estivesse no mesmo estado. Não havia uma única rua principal de Paris sem uma morte. Em menos tempo do que levaria para andar 100 metros desde o momento em que caíam mortos, não restava nada neles além das calças. Eles eram empilhados na lama como pedaços de bacon. Era uma coisa terrível. 522 homens morreram pela espada ou por outras armas naquele dia em Paris, nas ruas, sem contar os que foram mortos dentro das casas. Mas parecia que os parisienses tinham algo a agradecer, pois, segundo relatos, choveu tanto naquela noite que não houve nenhum cheiro desagradável. Seus ferimentos foram tão completamente lavados pela chuva que, pela manhã, só havia sangue coagulado sobre eles, sem nenhuma matéria fétida. No geral, estar em uma cidade era mais seguro do que no campo durante uma guerra. Mas a vida cotidiana durante a guerra era terrível em qualquer lugar, e ser apenas um espectador inocente não era garantia de segurança. A comida se tornava escassa e as pessoas passavam fome. Apenas estar no caminho de um exército em marcha poderia significar a destruição da sua aldeia. Parecia que todos eram alvos, até mesmo os não combatentes. Os ataques ou chevauchés na Guerra dos 100 Anos eram comuns, apesar de pouco cavalheirescos, e o saque e a queima de vilarejos inteiros aconteciam regularmente. Era uma forma de enfraquecer o inimigo, reduzindo seus recursos e moral, embora não fosse uma tática nova no final da Idade Média e já tivesse sido usada muitas vezes antes, inclusive por Guilherme, o Conquistador, em sua marcha até Hastings em 1066, e a guerra não afetava apenas os civis. Para qualquer pessoa envolvida na batalha, os riscos eram brutais. Espadas e flechas deixavam ferimentos catastróficos tratados com ferros em brasa ou cauterização grosseira. Membros eram removidos sem anestesia.
Se alguém vivia ou morria, muitas vezes dependia do acaso. Infecção era considerada normal e uma febre crescente geralmente significava o fim. Abaixo a doença. Crescer na Idade Média era algo muito arriscado. Quase um quarto das crianças morria antes de completar 5 anos, e o perigo começava no nascimento. As cesarianas eram reservadas para mães à beira da morte, e quando o parto se complicava, as parteiras tinham pouco em que confiar além de orações e suposições. A vida era curta, e depois de sobreviver aos primeiros anos de vida e à infância, a maioria dos camponeses não podia esperar viver muito além dos 45 anos de idade. Doenças que costumam aparecer na infância, como escarlatina, cachumba, sarampo e coqueluche, eram frequentemente fatais. A dentição era considerada potencialmente fatal, levando a remédios como cortar as gengivas, uma prática que abria caminho para infecções, tornando uma fase já perigosa da infância ainda mais arriscada. Você tem que lembrar que, em um mundo sem antibióticos ou vacinas, até mesmo um arranhão leve podia rapidamente se transformar em algo mortal se surgisse uma infecção. Para muitos pais, ter uma família grande era questão de sobrevivência, não de desejo. Eles viviam com a expectativa dolorosa de que nem toda criança sobreviveria aos perigos diários. Antes que alguém entendesse o que eram bactérias ou vírus, ninguém sabia o que causava as doenças. Por isso, não surpreende que fosse comum na Idade Média, considerando o ambiente urbano em que muitos viviam. Havia regulamentos sanitários em muitas cidades, pois os medievais achavam que o ar ruim, que tinha mau cheiro, espalhava doenças. As ruas eram esgotos a céu aberto, os animais vagavam por onde quisessem e a higiene pessoal ficava entre opcional e inexistente. As autoridades tentavam implementar saúde pública, mas ainda assim. Citação do Calendar of Close Rows, Eduardo III, 1332, mostra como a situação podia se deteriorar em uma cidade inglesa. Citação: ao prefeito e aos oficiais de York, o rei detestando o cheiro abominável que abunda na referida cidade, mais do que em qualquer outra cidade do reino. De esterco, estrume e outras sujeiras que lotam e obstruem ruas e vielas, e desejando zelar pela proteção da saúde dos habitantes e daqueles que vêm ao presente. O parlamento ordena que eles façam com que todas as ruas e vielas da cidade sejam limpas de tais imundícies antes do próximo dia de Santo André, e que sejam mantidas limpas. É bastante óbvio para nós como um ambiente sujo e fedorento pode ajudar a espalhar doenças como febre tifoide, doença do suor, tuberculose, pneumonia e a temida peste. E uma vez infectados, os medievais tinham pouca chance de combater essas doenças. A medicina medieval se baseava fortemente nas teorias gregas antigas. Os médicos seguiam a teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, e culpavam o desequilíbrio desses humores pelas doenças. Remédios bizarros incluíam purgação, sangria e uma série de poções estranhas. Alguns remédios realmente ajudavam, especialmente aqueles baseados em conhecimento de ervas e saber prático transmitido por gerações, mas muitos outros eram letais. Mercúrio e arsênico eram usados em tratamentos e cosméticos à base de chumbo eram comuns. Se você fosse rico o suficiente para contratar um médico, havia uma grande chance de que a chamada cura dele te deixasse ainda pior. Até mesmo um pequeno ferimento representava um perigo real. Lesões que hoje parecem triviais podiam ser fatais. Sem antissépticos ou conhecimentos sobre bactérias, os ferimentos infeccionavam rapidamente. Não havia suturas, nem bandagens estéreis e nem vacinas contra o tétano. Uma queda de uma carroça ou um corte enquanto debulhava grãos podia facilmente levar a gangrena, sepsis e morte. Apetite por destruição. O abastecimento de alimentos na Idade Média era muito precário. Uma colheita ruim podia significar fome. Uma estação ruim, seja por tempestades, seca ou infestação de insetos, podia levar os medievais à fome. Com quase nenhuma importação de alimentos e apenas carne salgada ou grãos armazenados, ambos sujeitos a apodrecer e a serem infestados por ratos, as pessoas viviam constantemente no limite. Durante a Grande Fome de 1315 a 1317, que atingiu o norte da Europa, houve devastação. Chuvas intermináveis destruíram as colheitas, muito gado morreu
e os estoques de grãos se esgotaram. E não foi a única vez que os medievais sofreram. A Crônica da Nação Escocesa, escrita por João de Forden, relatou que no ano de 1310 os escoceses estavam tão famintos que se alimentaram, abre aspas, da carne de cavalos e de outros animais impuros. Em 1317, os irlandeses estavam, abre aspas, tão destruídos pela fome que retiravam corpos dos mortos dos cemitérios, arrancavam a carne dos crânios e a comiam, e mulheres comeram seus filhos por causa da fome. Ao mesmo tempo, em Dublin, os preços dos alimentos ficaram tão altos que, abre aspas, muitos chefes de família e aqueles que sustentavam muitos homens tornaram-se mendigos e muitos pereceram. Na Inglaterra, abre aspas, pessoas pobres roubavam crianças e as comiam. O cronista inglês João de Tróculo, da abadia de St. Albans, escreveu como a fome e a doença andavam de mãos dadas, quando, abre aspas, uma doença do tipo disenteria contraída por conta de comida estragada debilitou quase todos, da qual se seguiu febre aguda ou uma enfermidade na garganta. E assim, homens envenenados por comida estragada sucumbiram, assim como os animais e o gado que caíam mortos. A doença que João descreveu provavelmente era ergotismo por grãos mofados. Conhecida na Idade Média como fogo de Santo Antão, era frequentemente a causa de muitas mortes, produzindo inicialmente sintomas como espasmos dolorosos, alucinações vívidas e gangrena. Tudo o que resta. O castigo era comum até mesmo para os inocentes. A justiça medieval era severa, principalmente para os pobres, com julgamentos baseados em ordalhos, combates, fogo ou água, amarrado e jogado. No lago mais próximo, se flutuasse, era julgado culpado e provavelmente executado. Se afundasse, parabéns, era inocente, mas provavelmente estaria morto por afogamento. Até crimes pequenos podiam levar à forca. As punições eram espetáculos públicos para intimidar, como tempo no pelourinho, marcas a ferro, chicotadas e enforcamentos. Sem polícia nacional, a justiça dependia frequentemente de fofocas e política local. Acusações de feitiçaria ou heresia eram crimes capitais. Sob o domínio da Igreja Católica, a heresia era punida com morte, geralmente na fogueira, e acusações de feitiçaria visavam mulheres idosas, viúvas ou curandeiras. Não precisava de livro de feitiços ou caldeirão para levantar suspeitas. Uma colheita fracassada na casa ao lado, uma vaca morta ou uma desavença passada com um vizinho vingativo podiam ser o suficiente. Os julgamentos eram surreais, sem chance real de defesa. Confissões eram obtidas por tortura e cada condenação era vista como uma vitória justa. Incêndios eram inevitáveis durante a Idade Média, com todas aquelas velas e fogo aberto, casas de estrutura de madeira com telhados de palha que ficavam muito ressecados no verão, e pisos cobertos de palha ou junco. As cidades eram verdadeiras armadilhas de fogo. Não havia corpo de bombeiros para chamar, e apenas uma chama deixada sem vigilância podia incendiar um bairro inteiro em pouco tempo. Houve vários incêndios notáveis na cidade de Londres durante a Idade Média. O primeiro registro de um deles aparece no Livro das Leis Antigas, escrito em 1274. Ele afirma, e cito, neste ano houve o grande incêndio de Suffolk, e ele queimou a igreja de Santa Maria Overy, assim como a ponte com a capela ali e grande parte da cidade. Acidentes podiam ocorrer em qualquer lugar e a qualquer hora. Sem leis de saúde e segurança, muitos pedreiros caíam dos andaimes ao construir grandes catedrais góticas. Poucas pessoas na Idade Média sabiam nadar, e muitos se afogavam no rio enquanto lavavam roupas ou pescavam. Na Idade Média, a morte lançava uma longa sombra sobre todas as partes da vida. Doença, acidentes, violência ou injustiça podiam levar alguém embora num instante sem aviso. Mas só de saber como os medievais viviam e morriam, temos uma noção mais clara da distância entre o mundo deles e o nosso, e de como a sobrevivência já foi incerta. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Se você gostou, por favor, considere se inscrever no canal, pois o engajamento e o apoio realmente nos ajudam bastante. Nós lançamos um novo vídeo toda sexta-feira, então não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for ao ar. Para quem quer vídeos extras,
Abrimos um canal no Patreon, onde postamos um vídeo extra por mês e já começamos com alguns vídeos. E muito obrigado aos nossos apoiadores de nível mais alto, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. Esses caras estão nos apoiando diretamente para que possamos criar esses vídeos. Valeu, pessoal, e como sempre, nos vemos na próxima semana.